Boa tarde, que delícia estar aqui com vocês hoje no Instagram do Shopping Pátio Higienópolis. Bem-vindos, bem-vindos todos nessa tarde de quinta-feira ensolarada. Que bom estar aqui com vocês, a convite do... Olha, a Regina já está aqui, a convite do Pátio Higienópolis, que é um shopping do meu bairro, que eu amo tanto. Hoje a gente vai conversar com Regina Navarro Lins. Ela é escritora, psicanalista, escreveu um monte de livros sobre relacionamento amoroso, relacionamento sexual. Vou chamar ela, depois vou falar um pouquinho dela aqui. Eu sou mega fã da Regina. Oi, Morgana, oi todo mundo. Que bom, que bom. Amo conversar com Regina. Oi, Regina! Oi, tudo bom, Vamos pai? aqui. Tudo bem? Tudo e você? Também. Trabalhando muito, a gente trabalha muito na pandemia. Parece que nessa pandemia a gente está trabalhando mais do que já trabalhava. Exatamente. Bem-vinda aqui, Regina. Eu vou apresentar aqui para a turma um pouquinho do seu trabalho, que entre os seus muitos livros tem um best-seller A Cama na Varanda, que eu acho que é um dos mais famosos, e o livro do amor. A Regina escreve divinamente bem, atende no consultório, faz palestras pelo Brasil inteiro, é consultora e participante daquele programa que eu amava e que está voltando agora no GNT, Amor e Sexo. Está de novo no ar, vai ter as reprises. E você ainda está no Em Pauta da Globo News? Não, eu fiquei 4 anos na Globo News, fiquei 3 anos no Em Pauta, 1 ano no Estúdio I. Agora não estou mais. Sabe que eu trabalhei 8 anos na Globo News? Jura? Eu fazia Jornal das 10. Eu Olha, fazia uma participação. que legal. Foi muito bacana. Olha, a Globo News é ótimo, eu gosto muito. Muito bacana, muito bacana. Regina, eu tenho visto nas lives que eu tenho feito, as minhas preferidas também são sobre comportamento. Eu, pessoalmente, mas eu, na verdade, sempre esbarro nesse tema, nas de religião, de tudo, sempre esbarro. Mas eu tenho visto que as pessoas são muito, muito, muito ligadas, interessadas em falar de amor. Muito mais do que qualquer outro tema. Você pode me explicar por que que as pessoas gostam tanto de falar de amor? Olha só, Joyce, eu considero que as maiores fontes de sofrimento humano, tirando a miséria e a doença, claro, é o amor e o sexo. As pessoas sofrem muito com seus desejos, fantasias, medos, culpas, frustrações. Então, é por isso que esse tema... Porque é uma coisa que existe uma repressão muito grande de 2000 anos para cá na nossa história, né? Ainda hoje? Nossa, claro que aos pouquinhos está diminuindo. Essa diminuição começou a partir da pílula, nos anos 60. Então, nós estamos no meio de um processo de mudança. Mas você ainda conta... Olha, outro dia eu soube de umas histórias do que o pai fez com a moça, porque desconfiou que ela não era mais virgem. Olha, ainda tem coisas de arrepiar cabelo. A gente nem acredita, né? Nem acredita nas próprias relações. Então, a gente está vivendo um processo de mudança, inclusive nas relações amorosas e sexuais. Somos regidos pelo mito do amor romântico, que começou no século XII, não podia entrar no casamento, porque, olha, até o século XII, amor, desde que o cristianismo chegou, o amor só podia ser a Deus. No século XII, começou uma possibilidade, o amor romântico, mas nada no casamento, nunca. As famílias é que escolhiam com quem a filha ia casar. Amor nunca teve a ver com casamento. Nada. Pelo contrário, eles diziam que casamento é uma coisa muito séria para misturar essa história de amor.
Aí veio vindo a margem do casamento, inacessível, impossível para o casamento. No século XIX, depois da Revolução Industrial, se formou a família nuclear, mãe, pai, filhos, que saíram do campo e foram trabalhar nos centros urbanos da Europa e tal. E aí tem autores que dizem que o amor romântico entrou no casamento como uma consequência da Revolução Industrial. Então, por exemplo, antes todos eram amparados pelas famílias, moravam todos juntos no campo. Mãe, pai, tio, primo. De repente se forma pai, mãe e filhos. Então, precisava de alguma coisa longe das suas famílias para fazer aquelas pessoas terem um afeto ali. Então, dizem que o amor romântico, uma das possibilidades, tem que ter entrado no casamento. Mas ele só passou a fazer parte do casamento a partir de 1940, mais ou menos, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Antes, ninguém podia casar por amor. A partir daí, todo mundo olhava com cara feia para quem casava. Regina, você acha que esse pode ter sido o início do fim do casamento? Eu acredito que o início do fim do casamento começou mesmo desse casamento tradicional, com essas expectativas que tem, a partir dos anos 60, a pílula propiciou muitas mudanças, toda a revolução sexual, movimento feminista, movimento gay, movimento hippie, os valores começaram a mudar, mas a mudança de mentalidade, que é a mudança na forma de pensar e viver, não muda para todo mundo na mesma hora, vai mudando, né? Então, eu sou muito crítica a esse tipo de amor romântico, porque as pessoas pensam que amor romântico é mandar flores. Não é. Amor romântico é um conjunto de ideais e expectativas mentirosas. Porque esse amor, primeiro que ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características de personalidade que ela não possui. Na convivência, você não consegue manter a idealização porque você é obrigado a perceber aspectos que você não gosta na pessoa. Então, ele tem outras expectativas péssimas. Ele prega que os dois vão se transformar num só. Gente, isso não existe. Só rindo, né? Por isso é que você vê que nos casamentos, Joyce, as pessoas não respeitam a individualidade do outro. Às vezes você vê um casal, eu fico impressionada com a falta de cerimônia para se meter na vida do outro. Dizer o que você tem que dizer para o teu chefe, o que você tem que dizer para a tua cunhada, Não, e a roupa que você está usando. É um desrespeito. Porque o amor romântico, ele prega isso, o contrário do respeito à individualidade, na hora que os dois se transformam num só. E esse tipo de amor também prega que os dois vão se completar, que nada mais vai faltar, que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro. E a pior mentira de todas é de que quem ama não tem tesão por mais ninguém. Quem ama não trai. Não, e aí o sofrimento, se você descobre que seu amado ou amada transou com alguém, é enorme, porque você se convence de que não é amado. E é uma mentira, a gente sabe disso. Existem pessoas que amam, que têm uma ótima vida junto, têm um bom sexo e, eventualmente, têm relações fora do casamento. Eu fiz um livro com meu marido, a gente fez alguns livros juntos, que ele é escritor de ficção. Um deles, quatro deles, a gente misturou ficção com meus comentários. Um foi sobre a fidelidade. Aí eu fui procurar saber o que meus colegas de profissão pensam disso. Eu fiquei muito surpresa, porque eles dizem assim, se traiu... Eu já não uso mais essa palavra trair, porque você não acha, Joyce, que é uma palavra pejorativa, já vem com uma carga negativa, trair alguém, que coisa horrível, né? Então, eu falo relação extraconjugal, relação fora do casamento, mas eles não. Eu li alguns terapeutas que trabalham com essa área de amor e escrevi no livro, que eles dizem assim, porque se traiu é porque o amor acabou. Eu falei, gente, isso é uma loucura. Um caso ou outro pode ser, mas a imensa maioria das pessoas que têm relações fora do casamento, e não são poucas, elas têm, porque variar é bom. E todo mundo gosta de variar.
Quem não gostar de variar, disser isso, eu não acredito. Olha só, o William Reich, que foi um psicanalista, primeiro discípulo do Freud, depois se distanciou, teve muita importância na primeira metade do século XX, ele fala assim, ninguém vai criticar uma pessoa por não querer usar a mesma roupa todo dia. Ninguém vai criticar uma pessoa por não querer comer a mesma comida todo dia. Por que vai criticar alguém que não quer fazer sexo com a mesma pessoa 30 anos seguidos? Porque é chato. Então, eu acho que a gente está mudando a forma de pensar e viver. As mudanças são muito grandes. Esse tipo de amor está saindo de cena, felizmente, porque os anseios contemporâneos são em busca da individualidade, que não tem nada Regina, de egoísmo. me esclarece uma coisa. Baseado nisso que você está falando, qual é o tipo de amor que daria certo hoje em dia? Mesmo que seja mais difícil, mas o que é um casal... Poderia ter, né? Olha só, o amor romântico, amor é uma construção social. Quando você estuda história, você vê que cada época se apresenta de uma forma. Eu escrevi o livro do amor desde a pré-história Grécia, para ver como que o amor era vivido em cada período. Então, o que acontece é o seguinte, está saindo de cena e está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso é que a gente está assistindo o surgimento de novas formas de amar. Eu só acredito que uma relação pode ser boa se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, seu comportamento, liberdade de ir e vir. Parar com essa história de que tem que sair sempre junto. Por que meu marido tem que gostar dos meus amigos? Por que eu tenho que gostar dos amigos dele? Então, você poder ter amigos em separado, você poder ter programas independentes e, mais do que tudo, Joyce, não haver controle nenhum da vida do outro. Isso eu acho que aí pode viver bem. Esse modelo de casamento da nossa cultura, que todo mundo tenta se enquadrar e adotar para a sua vida, é um modelo de casamento cheio de controle, possessividade, ciúme, desrespeito à individualidade do outro. Isso tem que ser banido, porque, inclusive, o sexo no casamento é uma das coisas que eu tenho fiz 47 anos em julho de consultório, e a coisa que eu mais escutei na minha vida inteira foi uma mulher sentar aqui e dizer: amo meu marido, não quero me separar, mas adoro a companhia dele, viajar, ficar abraçadinho, mas eu não tenho mais vontade de fazer sexo com ele. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam, porque ninguém conta. Então, sim, as pessoas não assumem, né? Não assumem. Então, até esse problema do sexo no casamento poderia ser modificado se esse modelo de casamento que está aí fosse deletado. E a gente está vivendo uma fase da vida, da nossa cultura, em que cada um está podendo escolher sua forma de viver. Como os modelos tradicionais não dão mais respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher. Então, é muito importante que a gente se livre dos modelos, porque sempre as pessoas tiveram que se enquadrar em modelos, né, Joyce? Sempre. Porque é mais fácil de viver, né? Eu acho que as pessoas se sentem confortáveis. Pois é, mas sofrem. Elas sentem... Porque, por exemplo, você não ter modelo implica no desconhecido, no novo. E o novo assusta, o desconhecido dá medo. Então, as pessoas, apesar da insatisfação, elas se agarram a um modelo já conhecido. Por isso que eu digo sempre, para viver bem tem que ter coragem. Você tem que refletir sobre as crenças aprendidas. Outro dia eu comecei a pensar quantas crenças equivocadas colocaram na nossa cabeça desde que a gente nasceu. Então, a gente tem que pensar... Todas, praticamente, todas. Quase tudo, é o que eu digo em palestra. Vamos jogar fora. Aí, aconteceu o seguinte, eu estou começando a dar um curso agora em agosto para profissionais que atendem pessoas, psicólogos, psicanalistas, sexólogos, para trabalhar essas questões das relações amorosas com essas mudanças.
Porque Sim. não adianta alguém vai procurar uma ajuda terapêutica, vai no sexólogo, no psicanalista, no psicólogo, e se as pessoas não estiverem antenadas com o que está acontecendo, porque são mudanças muito profundas. Muito. E pra Estruturais, gente, né? a gente tem que repensar isso, mas eu acredito que as pessoas vão poder viver melhor do que vivem, porque sofre muito. Casamento é uma fonte de sofrimento sem fim. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu pessoalmente acho muito difícil casar. Já casei algumas vezes, acho muito difícil. Você não acha muito mais difícil casar do que não casar? Mais difícil casar? Olha, depende, né? Agora a gente está vendo que está surgindo muito poliamor, muito relações livres, amor a três. Eu acho assim, o problema não é casar, o problema é ter respeito à individualidade do outro e exigir respeito à sua Bom, individualidade. mas no casamento isso fica mais difícil, né? Quando você está mais solta, você sabe que você não tem um compromisso tão concreto. Por mais que você tenha uma cumplicidade, um namoro há muito tempo, tem um espaço para circular, um espaço de manobra. Que talvez seja o mais importante, né? Talvez isso mude tudo, porque as pessoas casam, mas ficam sem espaço. Elas têm que fazer tudo juntas, só sair se o outro for, e tem que chegar em casa a tal hora. Se quiser sair com um amigo para jantar, não pode. Olha, ninguém tem que controlar a vida de ninguém. Eu sempre digo assim, as pessoas são obcecadas por essa questão da exclusividade. Será que ele me traz? Será que ela tem outra? Será? O tempo todo. Como a gente faz para não ficar obcecada por essa questão de posse? Será que ele me trai? Como é que a gente faz? Eu digo o seguinte: ninguém deveria se preocupar se seu amado ou sua amada transou ou não transou com outra pessoa. Cada um só tem que responder 2 perguntas a si próprio. Me sinto amada? Me sinto desejada? Homens e mulheres têm que responder. Se a resposta for sim para as duas, quer dizer, pensa bem, se eu me sinto amada, se eu me sinto desejada, e se a minha convivência é boa, ninguém controla ninguém, isso é uma ilusão, uma ingenuidade. Então, não é muito melhor eu não querer saber, não me interessa quando não está comigo, porque não controla mesmo. Regina, tem alguma coisa a ver com aquela expressão fazer vista grossa? Eu não diria nem que é fazer vista grossa, eu diria que é assim, não me diz respeito. Assim como não tem que dizer respeito para o meu parceiro ou parceira se eu transei ou não transei. Sabe por quê? É uma forma mais inteligente de viver. Porque não tem jeito. Eu não consigo entender como alguém ainda acredita que você pode controlar o outro. Eu tenho um paciente que ele casou com uma mulher, um casamento todo, aquele casamento modelo, e todo domingo tem um super almoço na casa dele. A mulher fica lá coordenando as cozinheiras. E o médico mandou ele andar de bicicleta, porque ele está engordando um pouquinho. Todo domingo ele resolve andar de bicicleta na hora que estão preparando o almoço. A mulher manda ele, fala assim: você não andou de bicicleta ontem, vai andar. Pega a bicicleta, passa na casa da namorada, fica umas 2 horas na casa da namorada, transa com a namorada e volta suando para casa. Ai, meu bem, hoje eu fiz um bom exercício. Você acha, Joyce, que essa mulher vai desconfiar que o andar de bicicleta dele foi ficar na casa de uma namorada? Não! Então, não, e depois, assim, é um sofrimento para quem fica atento, que fica ligado, querendo saber. Não dá, não adianta, vamos ser mais inteligentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como fica o lado do casal que faz isso? Qual lado que faz? No caso, esse marido que foi encontrar com a namorada. Bom, eu aparentemente também acho que tudo bem, desde que os dois estejam bem, etc. e tal. O negócio é o seguinte, para os homens... Como ele vê a mulher dele? Ele está enganando ela? O que ele está fazendo com ela? Não, ele gosta da mulher dele. Ele gosta do casamento, gosta da mulher, mas gosta também de transar com a namorada, curte. Sim. Agora, gosta de arroz e feijão, mas gosta de macarrão também.
E os homens sempre tiveram relações fora do casamento. Essa história da exclusividade da mulher surgiu há 5.000 anos, quando veio a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, que o homem aprisionou a mulher. Porque antes viviam todos em comunidade, todos os homens transavam com todas as mulheres, era uma festa. Mas quando surgiu meu rebanho, minha terra, o homem tinha tanto medo de correr o risco de deixar a herança para o filho de outro, que a mulher foi aprisionada. O problema da gravidez é que fez a mulher ser oprimida nesses últimos 5.000 anos. Porque o cara queria ter certeza da paternidade, a questão da herança e tal. Depois da pílula, a pílula foi uma coisa muito mais importante do que a gente pensa. Eu considero que a pílula foi uma ruptura na história da humanidade. Você pega 2 milhões de anos, 3 milhões... Pela primeira vez, a mulher pode escolher se tem filho, com quem tem, quantos filhos quer. Gente, isso é muito, isso não é pouco, não. Então, as mudanças começaram. Olha, sempre o homem pôde ter relações fora, e as mulheres se conformavam. Elas diziam assim, isso é coisa de homem, homem é assim mesmo. Há uns anos atrás, umas décadas atrás, eu tive uma paciente que era uma senhora, bem senhora, ela batia no peito e dizia assim, eu sou a esposa respeitável. Grande porcaria. A porcaria ele faça fora de casa. Quer dizer, o sexo para ela é porcaria. Então, muitas mulheres pensavam assim, que o homem tinha. Agora, depois da pílula, hoje, o número de mulheres que têm relações extraconjugais é igual ao homem, está nivelado. Não tem, o homem não está com uma... A mulher tem tantas relações extraconjugais como... Agora, muitos estão propondo a abertura da relação. As lives que eu faço no Instagram, eu peço para o pessoal mandar pergunta e respondo nas lives. Tem 2 perguntas que são campeãs. Uma é sobre abrir a relação. O que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação? O que eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação? Então, isso é campeão. Assim, então você vê que a mudança é grande, porque quando um homem chega para sua mulher, para sua esposa, e propõe a abertura da relação, ele está automaticamente dizendo que ela também pode ter relações com outras pessoas. Teoricamente, sim, né? Sim, porque senão ele não falaria, Joyce. Ele é verdade. Escondido. Para que ele vai falar? É verdade. Então, quer dizer, isso é uma grande mudança que a gente não está se dando conta. Nunca o homem chegou, eu conheço muitos homens que propõem. Aliás, o meu último livro, Novas Formas de Amar, eu fiz por causa da quantidade de casais que eu comecei a atender no consultório e de mensagens que eu comecei a receber de gente propondo a relação, abrir a relação. Mulher também? Mulher também propõe? Mulher hoje propõe também. Eu tenho um caso que eu acho assim, muito interessante, de um homem de 43 anos me procurou, chegou aqui e falou, olha, eu vim te procurar para você me ajudar. Eu acho que a gente tem que ter uma relação livre, eu sou casada há 15 anos, tenho 3 filhos, adoro a minha mulher, a gente faz sexo todos os dias. Outro dia, conversando com ela, eu propus a gente abrir a relação. Ela transar com outras pessoas, eu também, que eu acho que é a melhor forma, ela teve pouca experiência antes de mim. Agora, 2 meses depois que eu fiz essa proposta, eu descobri que ela está tendo um caso há 2 meses. Aí ele falou assim, eu me desesperei. Eu enlouqueci de ciúme. Então, eu estou aqui para você me ajudar a não sofrer com isso, porque é isso que eu acredito. Eu acredito que... Ele foi muito legal, né? Eu acredito que deve ser assim, que assim é o melhor caminho. Então, eu não quero mais sofrer por causa disso. Então, e o que você falou para ele? Não me lembro. A gente foi até ano passado. A gente conversava sobre o porquê do ciúme dele. O que ele sentia nessas horas de desespero. Porque todo mundo acredita no amor romântico. O amor romântico não prega. Se você ama, você não vai se interessar por ninguém. Prega essa mentira que todo mundo acredita. Então, é evidente que quando a mulher ele descobriu que ela estava tendo um caso há 2 meses, ele ficou assim. Virou. De que não era amado, né? É terrível.
Não é fácil. Mas está mudando muito, muito. Você acha que dá para amar duas pessoas ao mesmo tempo? Eu acho que dá para amar duas e até mais de duas. O amor romântico, não. Porque o amor romântico prega que um só tem olhos para o outro. Mas se você pensar no amor, porque tem muita gente que pensa que amor é igual ao amor romântico. O amor romântico é apenas um tipo de amor, né? Esse que tem essas características, é um amor muito específico do Ocidente. É claro que você pode amar duas pessoas do mesmo jeito, de jeito diferente, com a mesma intensidade. Acontece o tempo todo, mas é muito difícil a pessoa assumir isso porque ela se vê obrigada a escolher. E às vezes eu já entendi, pessoas dizem, mas eu amo os dois, eu não quero abrir mão de nenhum. Mas enquanto as mentalidades não mudarem, né, porque a gente está caminhando, eu acredito que daqui a algumas décadas, muito menos gente vai querer se fechar uma relação a dois e muito mais gente vai optar por relações múltiplas. Mas isso pode demorar 10, 20 ou 30 anos. A gente não pode dizer, né? Porque quanto tempo demorou para as moças não casarem virgens? Demorou. Nos anos Muito. 50, 60, nossa, era um escândalo se a moça não casasse, não fosse virgem, né? Tinham noivos que terminavam o noivado. Hoje, você olha para trás, você fala assim, gente, demorou algumas décadas, a gente nem ouve mais falar disso nos grandes centros urbanos, tirando as pessoas religiosas. E a mesma coisa, a separação. A separação de um casal nos anos 50, nos anos 60, era uma tragédia familiar. Sim, era. Não é? Hoje não, hoje é coisa mais natural. Então, se a gente pensar hoje, a maioria ainda diz que não quer relações soltas, múltiplas e tal. A maioria ainda vai dizer para você que quer relação monogâmica. Mas eu acredito que daqui a 10, 20, 30 anos, essas pessoas já mudaram de ideia. Com certeza. Regina, e essa emancipação, não emancipação feminina, vamos lá. Você falou já da pílula, mas esse empoderamento feminino. Eu acho que isso está afetando as relações amorosas? Eu acho que sim, porque os homens, eles sempre tiveram uma cultura machista, uma mentalidade patriarcal, né? Quer dizer, quando o patriarcado se instalou há 5.000 anos, patriarcado o que é? Um sistema social calcado na dominação. Começou com a dominação da mulher e se estendeu a outras áreas. Dominação de outros homens, outros povos, dominação de tudo, até da natureza. Então, quando o patriarcado se instalou, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e definiu que a mulher é inferior ao homem. Isso vem vindo... Dependente. Não, a mulher era comprada, vendida, trocada. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem quisesse, porque ele precisava da mão de obra, da futura mão de obra, para ajudar na lavoura e tal. Então, depois do movimento feminista, depois da pílula, porque também existiram alguns movimentos feministas antes, mas sem a pílula nada era feito, porque a mulher não podia trabalhar, não podia sair de casa, tinha que ficar cuidando do filho. Então, depois da pílula, as mulheres começaram a reivindicar o direito ao seu corpo, o direito à igualdade. É aquilo que eu digo, eu não entendo... Direito ao prazer, né? Ao prazer, que não tinha, né? Eu sempre digo assim, eu não entendo como alguém não é feminista. Uma pessoa não ser feminista só tem duas possibilidades, Joyce. Ou ela desconhece totalmente a história, não sabe nada do que a mulher sofreu, o cão, esses 5.000 anos, ou ela está pouco se importando para que a mulher continue oprimida. Se a gente olha para a história do Ocidente, é um absurdo. Diziam que a mulher não servia para nada, que ela não podia pensar, que ela tinha cérebro úmido. No final da Idade Média, na Europa, na França, lá Paris, Londres, a coisa mais comum era os rapazes se unirem em bando e saírem estuprando as mulheres, era aceito socialmente. Os maridos tinham o tamanho da vara que podiam espancar as mulheres. E eles diziam, as autoridades diziam que se não quebrasse os ossos
estava tudo certo. Quer dizer, a mulher sofreu, ainda sofre muito. Você vê a quantidade de feminicídio que tem, né? Muito, muito. Agora, as mulheres estão mudando, mas é um caminho também. E quando eu dou palestra, eu sempre pergunto assim, a mulher independente assusta o homem? As mulheres da palestra levantam o braço, sim. Aí eu digo, não, eu não acredito. Eu acredito que a mulher autônoma assuste os machistas. A diferença entre independente e autônoma é que independente ganha dinheiro. Profissional liberal, executiva, empresária, enfim. Mulher autônoma é aquela que se libertou dos padrões de comportamento exigidos para a mulher. Do tipo, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. Então, as mulheres que já se libertaram disso, os homens machistas que ainda não se libertaram do mito da masculinidade, eles se assustam com essa mulher que não tem problema, está com tesão, vai transar. Por que ela tem que ficar fingindo que, eu não transo? Bom, aí as mulheres ficam assim, tá. Aí eu pergunto assim, quem se considera uma mulher autônoma? Aí, monte, quase todo. Aí eu falei, então eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres autônomas. Só as autônomas respondam. A mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Aí eu, Deus me acuda. E os argumentos... Os argumentos... claro que sempre tem umas que dizem, lógico, vamos dividir, o homem, a mulher também vai ter prazer. Tem sempre umas que dizem, mas tem umas que dizem assim, de jeito nenhum. Eu já gasto dinheiro com manicure, depilação, cabeleireiro. O que o homem tem a ver com isso, né? Então ele tem que pagar tudo. E tem aquelas que dizem assim, olha, eu divido restaurante, cinema, teatro, mas motel não, né? Por que não, né? Então você vê que é uma coisa que está muito arraigada. Muito. Né? Quer dizer, o homem tem que pagar porque está usando ela, porque a mulher não podia ter prazer antes. Então, no século XIX, a marca da feminilidade era a mulher não ter prazer. Então, eles diziam que a mulher ela não sentia desejo no sexo. Isso era uma mentira, uma calúnia. É a mesma coisa, Regina, que essas mulheres autônomas. Se você perguntar quem amaria receber flores do namorado, todas, 100%. Porque a gente tem ainda, por mais autônoma que eu também me considere, parece que tem um fiozinho lá. Não sei onde é esse fio, filho da puta. Pois é, mas aí a mulher pode mandar flores para o homem pode mandar... O que não pode é mandar flores como se a mulher fosse... Porque, olha aqui, outro dia eu perguntei assim, de vez em quando eu pergunto, o cavalheirismo é prejudicial às mulheres? Sim, claro. Não, diz que não, lógico. Não, homem cavalheiro e tal. Aí eu digo assim, é prejudicial, sim. Gentileza é uma coisa. Os homens têm que ser gentis com as mulheres têm que ser gentis com os homens, mulher com mulher, homem com homem, todo mundo tem que ser gentil. Agora, cavalheirismo é só o homem em relação à mulher. Como se ela fosse uma incompetente, que não pode nem abrir uma porta, gente. Então, certos mecanismos que parecem naturais, mas que tem? Tem, porque inconsciente existe. Sim. Vai reforçando uma ideia de que a mulher é inferior. É isso que as pessoas não entendem. Agora, reagem muito mal. Às vezes, nas redes sociais, falam assim, então você gosta de homem estúpido. Eu acabei de dizer que gentileza é fundamental. As pessoas têm dificuldade de ver que gentileza é uma coisa, cavalheirismo é como se a mulher fosse uma coitadinha, que o homem tem que puxar a cadeira, abrir porta, que ela é uma boba, que não sabe fazer nada. E que só vai ficar feliz se receber flores. Tem alguém que escreveu assim, como é que é? Alguém escreveu, quero receber flores, eu quero flores. Joias. O homem abriu a porta, que bonitinho.
Tudo bem. E a questão em si, eu abro a porta para o homem, se eu estiver na frente. Se alguém estiver cheio de compras, eu abro para mulheres e para homens. Não tem nada demais o homem abrir porta para uma mulher que está cheia de compras. O que não pode é abrir a porta só porque ela é mulher, gente. A gente tem que lembrar que o Freud descobriu com muita clareza o inconsciente há mais de 100 anos. Então, vamos prestar atenção que comunicação... Por que a publicidade, a propaganda vende produtos? Porque atinge o inconsciente das pessoas, né, Jorge? Com certeza. Sem você perceber. Sem perceber. Regina, que etnia, que raça, que país que você acha que já está um pouquinho mais avançado nessa questão amor e sexo? Olha, na verdade, o Ocidente todo é regido pela cultura judaico-cristã, que é uma cultura de culpa, de pecado. Então, se a gente assistir o que foi, a partir do cristianismo, a repressão da sexualidade, é um absurdo, é um absurdo. A igreja, no início dela, há 2000 anos, criou uma ideia de danação eterna e dizia que todas as pessoas que tivessem pensamentos ou desejos sexuais teriam danação eterna. E aí as pessoas acreditavam. Entre o século III e o século V, surge um fenômeno chamado fuga para o deserto. Milhares, centenas de milhares de homens e mulheres foram para o deserto do Egito para torturar o corpo, para se livrar da danação eterna, porque tinham tido pensamentos sobre sexo. Então, esse absurdo da repressão, né? Depois teve a caça às bruxas, no século XVI, centenas de mulheres foram queimadas vivas na fogueira, acusadas de quê? De terem feito sexo com o diabo. Coisa louca. Então, a repressão sempre foi muito forte. O sexo só para procriação, sexo não podia ser por prazer. Agora, a gente está, desde dos anos 60, tentando modificar isso. Eu acho que estamos conseguindo, mas ainda tem muitos pensamentos retrógrados, né? Então, se você pensar em Ocidente, eu acredito que os países que mais respeitam o outro sexo, respeitam as mulheres, são os países da Escandinávia, né? Quer dizer, Islândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, são os países que têm mais respeito. Os nórdicos. Os países nórdicos, têm menos esse machismo horroroso. Por quê? Olha, eu não sei. Quer dizer, na verdade, os países escandinavos tiveram uma coisa muito interessante. Uma vez eu passei 30 dias na Suécia, nos anos 80. Eu fiquei muito impressionada com o respeito que eles têm. A gente estava numa daquelas praias deles, aí uma menininha acabava o sorvete, ela sozinha, sem ninguém falar, andava para jogar no lixo o papel. Uma coisa impressionante, sem a mãe mandar. E eu sempre achei que eles respeitavam muito. Quando foi agora há 2 anos, eu voltei para a Escandinávia com meu marido, meu filho, minha filha, minha neta, minha neta, que já tem 20 e poucos anos, e 2 amigas. E aí, antes eu li um livro sobre os escandinavos. Então, é uma coisa muito interessante. Eles eram bastante pobres, mas no século XIX, no início do século XX, eles começaram a investir maciçamente na educação. Dá uma inveja, né? Dá uma inveja. A gente diz, meu Deus, por que aqui a gente está tão longe de investir na educação, né? Então, eles começaram a educação básica mesmo, investindo mesmo na educação. E eles se tornaram o que são, né? Quer dizer, eu acredito que tem muito por aí. E também, não sei como que eles lidaram bem com a religião. Quer dizer, claro que eles também têm alguns preconceitos, porque não tem escapatória. A cultura judaico-cristã é preconceituosa. Mas eles ficaram bem menos que a gente. Eu acho que eles vivem bem melhor
em questão de respeito. Já tem até estudos que dizem, né? Não sei se é Islândia ou Finlândia, que é o lugar que é mais que menos sexismo existe, né? Menos a questão da diferença da mulher. Por que hoje em dia, até hoje em dia, é tão difícil uma separação? Olha, a separação é muito difícil por vários motivos. Primeiro, passa pela rejeição? Passa assim, quer ver? Primeiro que você acredita que você tem que encontrar sua alma gêmea, a outra metade da laranja, a pessoa que te completa. A nossa cultura não incentiva a amizade, a importância da amizade. Desde cedo, os filhos só... Quando é que você vai encontrar a boa moça para casar? Quando é que você vai encontrar o bom rapaz? Então, é sempre a relação amorosa do casamento. Não é você ter filhos. As pessoas... nossa cultura prega que você tem que ter um par amoroso. Então, no amor romântico, você casa achando que você vai ter todas as satisfações das suas necessidades. Bom, na separação... Só frustração, né? Pois é. Só você frustração. se frustra, você acha que foi enganado. Quando uma pessoa vai embora, não quer continuar a relação, quem fica... Muitas vezes, Joyce, nem existe amor. Eu tive uma paciente que ela passou 3 meses em todas as sessões me dizendo a seguinte coisa. Eu quero me separar do fulano, marido. Mas eu não tive coragem, ele vai sofrer tanto. Mas hoje eu vou dizer para ele. Chegava na outra sessão, não consegui dizer. Mas eu quero me separar. Olha, 3 meses. Um dia ela chega na sessão aos... Travou um pouquinho. Ela chegou na sessão aos prantos? Aos prantos, e o marido chegou para ela e disse: estou indo embora, me apaixonei por outra pessoa. Essa moça que queria se separar tanto... E não sabia como. Não gostava mais, não tinha coragem de dizer, não tinha tesão. Parecia que ela ia morrer. Então, a dor da separação... ela reedita inconscientemente todas as outras perdas vividas anteriormente. Então, você não chora só pela separação do momento. Aquela separação do momento, você reedita e exacerba a dor, aumenta a dor. Então, não tem jeito. Não, eu acho que tem assim. Se você conseguir se livrar do amor romântico, se você conseguir entender que uma separação, que uma relação pode continuar enquanto for muito boa para os dois, que é muito comum, depois de um tempo, cada um mudar de rumo, né? Eu acho que o difícil é quando as pessoas ficam 30 anos, 40, e os dois ficam olhando para o mesmo lado. Isso é muito difícil, é uma exceção. As pessoas crescem. Você é uma pessoa aos 20 anos... Aos 40 você é outra. Totalmente. Aos 60 é outra. E nada garante que o seu parceiro ou parceira vai acompanhar essas mudanças. Na mesma direção. Não, nada garante. Então, se a gente for olhar bem... E depois tem o seguinte, as separações só começaram a acontecer depois que o amor entrou no casamento. Enquanto o amor não entrava no casamento, ninguém se separava, porque as expectativas a respeito do casamento eram outras. O que a mulher esperava? Que o marido fosse provedor, respeitador. O que o marido esperava da mulher? Boa dona de casa, boa mãe, não deixasse faltar o botão da camisa dele. Era isso? Estava tudo certo. Então, vamos ficar até que a morte nos separe, porque ninguém se decepcionava, a não ser separação só era admitido se o cara espancasse a mulher, se o cara fosse um alcoólatra que aprontasse. Então, era difícil as pessoas se separarem. Quando o amor entrou no casamento, para valer a partir de 1940, incentivado com os filmes de Hollywood, as expectativas mudaram. Não bastava ser provedor respeitador, nem boa dona de casa. As expectativas passaram a ser realização afetiva e prazer sexual, que nunca houve essa preocupação no casamento.
Mudou bastante, né? Então, a partir de então, começaram as separações a acontecer. E cada vez mais, porque diminui. Antigamente as pessoas eram discriminadas, hoje já não são mais. As crianças não eram convidadas, tinha escolas que não aceitavam filhos de pais separados. Hoje isso acabou. Separação é uma coisa natural. Então, se você não tem mais prazer sexual, ou se você não se sente mais bem, não se sente gostoso estar com a pessoa, você separa. Agora, independente de tudo isso, eu acredito que as pessoas têm que refletir sobre esse modelo de casamento, de controle, possessividade, ciúme e desrespeito à individualidade do outro. Então, agora, uma pergunta para a gente finalizar. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Essa nossa conversa de hoje está ainda mais interessante para mim do que uma que a gente teve lá atrás. Eu estou muito... Parece que esses assuntos, Regina, eles entram aos poucos na cabeça da gente. Não é de cara que você assimila. Você vai entendendo, vai se conectando com essa realidade. A pergunta que eu gosto de fazer: é possível a gente ser feliz sem um relacionamento amoroso fixo? Eu acho que sim, claro que sim. A gente aprende que não. Ah, coitada, não tem ninguém. Ah, coitado, tá sozinho. Essa cultura do amor romântico prega que você tem que ter um par. Mas isso as pessoas têm que desconstruir. Porque eu sempre digo assim, não é nada grave desejar um par amoroso. O grave é acreditar que só pode viver bem se tiver um par amoroso. Isso é um absurdo. As pessoas têm que ter amigos, valorizar os amigos, amigos de verdade. Não amigo para sair só tomar um chopp, mas aqueles amigos que você pode ligar um dia às 2 da manhã, porque você está mal e o amigo vai estar de braços abertos para te ouvir, para te dar força. Mesmo porque o marido ou a mulher nunca farão esse papel. Exatamente. Nunca. Você ter amigos, você ter seus projetos. Gente, eu sempre digo assim, viver sem projeto é muito difícil. O projeto pode ser plantar uma horta no parapeito da janela. Pode ser qualquer coisa. Projeto não precisa ser escrever um livro, nem fazer um filme. Pode ser qualquer coisa. Eu conheci pessoas que começaram a estudar negócio de planta, de coisa, e desenvolveram, começaram a saber mais, e fizeram hortas dentro de casa. Tem que ter um projeto. Pode ser fazer escultura, pode ser qualquer coisa que te dê prazer. Né? E você ter uma vida social interessante, você ter amigos, para você ir ao cinema. Então, pode-se viver sim. Conheço pessoas que vivem bem. Agora, as outras que acham que quando não tem um par, estão jogadas fora, estão abandonadas, são inferiores, enquanto não mudar a cabeça, não vão conseguir viver bem. Isso é difícil. Regina, muito obrigada. Olha, a turma aqui, está todo mundo amando. Querem que deixe fixo. Morgana, avisa lá, por favor, no Pátio Higienópolis, que a gente possa deixar. Eu vou subir agora o vídeo no IGTV. Pede para deixar lá, porque todo mundo quer rever, quer mostrar para outras pessoas que não tiveram a chance de estar hoje com a gente. Essa conversa com a Regina Navarro Lins é fundamental, necessária. Portanto, muito obrigada, Regina, Obrigada por ter estado pelo aqui. Convite, E cada vez melhor. Para me visitar no meu Instagram, com as lives. Eu convido todos. Vou lá. Vamos todo mundo no Instagram. É Regina Navarro Lins o Instagram, né? Isso. Vamos lá ver as lives da Regina. Muito obrigada por tudo. E boa sorte aí nessa sua jornada, que não é fácil também. Tchau, beijo. Obrigada. Nossa, que conversa maravilhosa! Que audiência alta que está aqui. Estou muito feliz que vocês todos estão aqui. Eu vi que está todo mundo gostando. Vou repetir, Morgana, por favor, pede para o Shopping Pátio Higienópolis deixar lá essa live. E põe também, por favor, Morgana, no meu Instagram. Vamos colocar no meu Instagram também
no meu IGTV, porque eu mesma vou querer ver de novo. Uma delícia falar com a Regina, cada vez mais inspirador. Fico feliz que vocês gostaram e muito obrigada por terem estado juntos aqui. Tchau, tchau, bom final de tarde.